Olá, você que está ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Muito boa noite para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência nessa noite. A você que nos acompanha através do YouTube, através do Spotify, do Deezer. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso quarto episódio hoje, falando um pouco sobre o mundo dos vinhos. Eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste programa, e convido você a ficar conosco. Puxe a sua cadeira, pegue a sua taça. O programa está só começando o nosso podcast de hoje e já cumprimentando ele também, que está de volta nessa semana. Semana passada tirou uma folga, merecida folga. Anderson Souza, sommelier. Boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos vocês. Como sempre, é um prazer estar aqui, né? Infelizmente, semana passada a gente estava viajando, não consegui fazer o programa junto com vocês, mas o Miguel estava aí e tenho certeza que foi um programa maravilhoso. Não consegui assistir ainda, mas assim que puder, vamos estar junto lá. Mas, estando em falta, sempre a gente tem aqui um especialista para falar com vocês. Legal, nós traremos aqui bastante convidados também no nosso programa, com muitas entrevistas bacanas aqui, muitos assuntos bacanas para você. E você nos acompanha também através das redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo. Agradecer também a nossa equipe de trabalho, né, o Ricardo Barcelos, ao Matheus Barcelos, que está conosco aqui também nos controles técnicos, o Yuri Aquino, que está de folga hoje, mas semana que vem está de volta. E a você, né, que é o nosso principal objetivo. Você é a estrela do nosso show, você que é o telespectador, você que é o ouvinte deste programa. Anderson, na semana passada nós falamos aí sobre variedades de uva, nós estamos falando sobre variedades de uva, falamos aí com o Miguel Francisco sobre as uvas Merlot. Na semana anterior você falou sobre a Cabernet Sauvignon e hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, um outro tipo de uva, que são as uvas Chardonnay, é isso mesmo? Isso mesmo, João. É francês também? Também, olha só que bacana, né? A França não é um país que tem a maior quantidade de uvas autóctones, né? Que são aquelas uvas locais que elas foram geradas ali naquela região, enfim. Mas a França ela tem uma participação muito grande nas uvas que têm uma qualidade superior, né? Então nós falamos, a primeira uva que a gente falou de Cabernet Sauvignon, que fica na região de Bordeaux, na França, que é uma região super importante, que produz vinhos de alta qualidade. A uva Merlot, que também está dentro de Bordeaux, ambas são uvas tintas. E hoje a gente vai falar aí de uma uva importantíssima, né? A gente está levando uma sequência de importância, de qualidade e de uvas que estão aí plantadas em todo o mundo. E hoje a gente vai falar de uma uva branca, que é a Chardonnay. E a Chardonnay, ela também é francesa, só que aí ela muda um pouco a região, né? A região onde ela vem chama-se Borgonha, é a região que produz os melhores vinhos de Chardonnay do mundo. E, assim como a Cabernet Sauvignon, ela é considerada a rainha das uvas brancas do mundo, né? Então, seria aí a uva que aporta vinhos de maior qualidade. E ela também é a uva branca mais plantada no mundo, né? Por quê? Mesma coisa que acontece com a Cabernet Sauvignon. Ela é uma uva que se adapta bem a vários tipos de solo, a vários tipos de clima, produz vinhos de estilos diferentes para cada região, para cada local. Então é uma uva que tem uma importância muito grande. E até antes da gente falar, né, como eu disse, é uma uva branca, as pessoas às vezes não têm uma abertura tão grande para vinhos brancos. Porque já escutei de tudo, sabe, João? São mais acostumados com os vinhos tintos? Todo mundo gosta muito de vinho tinto, fala muito de vinho tinto, aí vem aquela coisa, né? O Brasil não bebe muito vinho porque nós temos um clima tropical, porque o Brasil é um país quente, e isso é um grande erro. Veja bem, nós damos uma desculpa que a gente não consome muito vinho porque é um país quente, porém a gente consome muito vinho tinto, né? E aí, se a gente for pensar em clima, se essa desculpa realmente fosse verdadeira, a gente simplesmente substituiria, tomaria muito mais vinho branco. E por que isso, Anderson? Porque os vinhos brancos são muito mais refrescantes do que os vinhos tintos. E por que isso acontece? Porque elas são uvas que aportam mais acidez. E acidez é refrescância, né? Qualquer produto que você tenha que seja ácido, né, consumível, um produto de consumo, uma laranja, um limão, um abacaxi. São produtos frescos, né? E é isso que a uva branca aporta, frescor. Claro
que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos começar a falar um pouco para vocês que estão nos ouvindo, um pouquinho de estilos de vinho. E não é que todo vinho de Chardonnay seja fresco. Existem aqueles vinhos de Chardonnay que são vinhos que têm um frescor menor, tem mais corpo, enfim. Mas é importante que o nosso ouvinte aí comece a entender que a uva branca tem tanta qualidade quanto uma uva tinta, né? Já ouvi falar que uva branca, por exemplo, é vinhos de menor qualidade, porque a uva não tem cor, e isso é um grande erro, tá? A gente tem tantos vinhos tintos quanto vinhos brancos aí de qualidade altíssima. Até porque, e de preço também, tá? Até porque, né, Anderson, vale ressaltar também que dá para fazer vinho branco com uva tinta. Exatamente, né? Dá para fazer. Você muda o perfil, né, de vinificação, de trabalho dessa uva, você colhe ela mais verde, justamente para manter essa acidez. Você não vai ter um vinho tão encorpado, porque através da casca você retira a cor, e a cor também ajuda no corpo e no peso do vinho. Porém, você pode fazer vinho branco de uvas tintas, né? Isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Não sabe. Eu não consigo fazer vinho tinto de uva branca, mas eu Aí seria posso. milagre, né? Aí seria milagre. Por quê? Isso é um detalhe importante, tá? A cor do vinho está na casca. E dentro do processo, e aí fala assim, Anderson, mas o vinho branco, ele é branco porque a casca é branca? Também não é uma verdade absoluta, né? Ele geralmente não tem cor porque eu retiro a casca no processo. Eu faço uma fermentação só do líquido. Então, nos vinhos brancos, na maior parte deles, né, eu uso apenas o líquido, o sumo da uva, para poder fazer a fermentação. Já nos vinhos tintos, eu já deixo casca, deixo semente, porque aí eu vou aportar a cor que vai sair da casca e vou aportar tanino que vai sair da casca e também das sementes. Só pra gente colocar, Anderson, é correto afirmar, eu não sei se procede, mas você vai dizer se sim ou não, que as uvas brancas elas têm menos taninos que as uvas tintas? Seria mais ou menos isso? Sim. Ou não tem ligação? Claro que é na maioria, tá? Diria aí que 99% dos vinhos brancos eles não têm tanino. Mas também é importante ressaltar que existem alguns vinhos brancos que são tânicos, né? E olha que outra curiosidade, vinho branco, existem vinhos, estilos de vinhos brancos que podem ser guardados por tanto tempo quanto um vinho tinto. E quando eu falo de guarda, aí nós estamos falando de 20, 30, 40, 50 anos que esses vinhos podem ser guardados, né? O que mantém o vinho vivo, eu já falei para vocês. No caso do tinto, é a acidez, o álcool e os taninos, que são componentes, que são conservantes naturais, né? Eles já estão presentes na uva. E no caso dos vinhos brancos, o que mantém esse vinho vivo é álcool e acidez. Por isso que a acidez é mais alta. Então, quanto mais acidez eu tiver, mais tempo o meu vinho também vai ser longevo. Interessante esse papo, né? Anderson, para a gente esclarecer, quais são as principais semelhanças e as principais diferenças da uva Chardonnay para as três uvas que nós já falamos nos episódios anteriores, que foi a Cabernet Sauvignon, que foi a Merlot, né? E agora a terceira uva que nós estamos abordando aqui. A grande diferença, primeiro, né? Já disse tudo a cor, né? É uma uva branca. São uvas que têm uma capacidade de produção muito parecidas, e quando eu digo capacidade de produção vai depender de cada produtor, vai depender da região que ela foi plantada, mas é uma uva que eu posso colher entre 500 quilos por hectare, né, que aí geraria vinhos de valores exorbitantes, até 10, 15 toneladas, 15 mil quilos por hectare. Elas têm uma capacidade de produção muito parecidas, né? Mas aí entra muita coisa técnica, vai depender do espaçamento das plantas, da condução do vinhedo, do que o produtor quer apresentar para o seu cliente, enfim, são vários fatores que vão mudar, e isso também, só aproveitando o gancho, já explica o porquê que eu tenho vinhos baratos e porquê que eu tenho vinhos caros. Então vamos pensar que eu tenho 1 hectare de uva, que são 10 mil metros quadrados, e eu produzo 500 quilos de uva. Eu vou ter um custo muito mais alto nesse vinho, né? Porque eu estou produzindo uma qualidade altíssima, então eu vou ter um custo alto e esse vai ser um vinho caro. Se eu produzir 15 toneladas, que não é comum, tá?
quando a gente fala de vinhos de qualidade, para estourar aí 8 toneladas por hectare, mas eu posso, de repente, quero fazer um vinho bem barato, bem acessível, eu vou lá e produzo 10, 15 toneladas de uva e vou fazer um vinho mais barato. Mas quando a gente vai ver as diferenças, né, a primeira é a cor, né, e depois a diferença maior é que cada uva vai dar um estilo diferente de vinho e, mais uma vez, vai depender de como o produtor vai fazer isso, de qual que é a região que essa uva foi plantada, o solo, o clima, enfim. Mas a grande diferença é realmente a cor. Anderson, a uva Chardonnay ela é muito popular nos Estados Unidos, né? Os americanos gostam muito dos vinhos que são dessa uva, né? Das uvas Chardonnay. E é pouco falado no Brasil. Por que essa diferença? Bacana, uma ótima pergunta, né? A região que produz os melhores vinhos de Chardonnay é Borgonha, tá? Que fica na França, fica ali na região central, e é uma região tão específica que eles praticamente só produzem 2 uvas, uma que é a branca, chamada Chardonnay, e uma é tinta, chamada Pinot Noir, que nós vamos falar da Pinot Noir aqui futuramente, né? Mas é uma região que praticamente vive dessas 2 uvas. Para quem lembra, lá em Bordeaux, né, a gente fala de 6 uvas. Né? São 6 uvas, todas tintas. Claro, tem uma uva branca, 2 uvas brancas muito importantes dentro de Bordeaux, que nós vamos falar dela também, que é Sauvignon Blanc e Semillon. Porém, na Borgonha, especificamente, Chardonnay é a rainha. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos é um país à parte, porque os Estados Unidos é o maior consumidor de vinho do mundo. Né? Eles têm um consumo per capita que não é tão alto, porém, eles têm uma população muito grande e essa população consome vinho. Então, quando a gente fala de volume, os Estados Unidos é o maior consumidor de vinho do mundo, é o grande mercado aí do mundo hoje. Eles são um grande produtor de vinho também. Né? Os Estados Unidos produzem muitos vinhos dentro do estilo deles, eles têm um estilo próprio, né, de fazer vinhos, eles gostam bastante de vinhos amadeirados. E a Chardonnay foi uma das uvas que foi para os Estados Unidos. Eles levaram praticamente todas as variedades que existem para vinho para lá e eles foram testando e algumas se adaptaram bem, outras nem tanto. E então eles têm uma produção assim mais ou menos parecida com o que acontece no Brasil, né? A gente não tem uma limitação, planta-se tudo, né? Vocês estão acompanhando aí, vocês viram, Bordeaux são 6 uvas. Cara, se você for em Bordeaux, em qualquer vinícola de Bordeaux, ela vai ter uma dessas 6 uvas. Se eu estou na margem esquerda do rio, a Cabernet Sauvignon vai ser a uva mais plantada. Se eu estou na margem direita do rio, a Merlot vai ser a uva mais plantada, né? Mas lá nos Estados Unidos não, eles foram testando, assim como a gente está fazendo no Brasil hoje, testando muitas variedades francesas, italianas, portuguesas, espanholas, variedades do mundo todo. A gente tem plantado aqui no Brasil e eles fizeram isso lá, só que eles começaram isso antes da gente, né? Eles tiveram um início e principalmente eles já faziam isso antes da lei seca deles lá, que foi uma lei muito severa que aconteceu, e depois que teve a liberação, realmente demorou um tempo ainda, eles patinaram, mas depois a produção cresceu bastante dentro dos Estados Unidos. Então eles têm um consumo interno dos próprios vinhos muito grande e importam vinho do mundo inteiro. Tá? Então é um grande mercado. E aí, por que a Chardonnay lá se deu muito bem? Por que se fala muito de Chardonnay nos Estados Unidos? Em 1976, tá? Os Estados Unidos já tinham uma qualidade, eles tinham uma quantidade grande, mas eles tinham uma qualidade de vinho muito boa, principalmente na região ali da Califórnia, né? Que é uma região mais tropical também. É uma região mais quente dos Estados Unidos, onde as uvas se adaptaram muito bem. E isso também é um erro, porque todo mundo acha que tudo está ali na Califórnia. Os Estados Unidos planta uva no país todo, da costa leste à costa oeste, de norte a sul, né? Mas ali na Califórnia onde que a coisa realmente começou e pegou forma. E até aí é uma dica cultural para vocês, né? Existe um filme chamado Julgamento de Paris. Vocês podem procurar aí nas plataformas, nos streamings aí, esse filme está disponível, tá? E é um filme delicioso de assistir. É um filme que conta uma história real de uma vinícola chamada Chateau Montelena. E eu não quero dar spoiler do filme, mas para entender por que a Chardonnay é importante, eu preciso contar um pouquinho do que aconteceu, né?
Então, o que eles fizeram? Um inglês que morava na França, tinha uma loja de vinhos, e ele queria provar para o mundo que os Estados Unidos tinham vinhos de qualidade. Então, o que esse inglês fez? Ele promoveu um concurso, tá? Um concurso onde vinhos americanos e vinhos franceses iam competir de igual para igual numa degustação que a gente chama de às cegas. O que é uma degustação às cegas? Você coloca os vinhos na mesa, serve os vinhos na taça, mas ninguém sabe do que se trata. Nenhum julgador, nenhum juiz sabe que vinho que está ali. Ele vai usar o conhecimento e a percepção dele para ver a qualidade do vinho. Eu acho que essa é a degustação mais bacana que tem, porque aí você não corre o risco de ser influenciado por um rótulo, por um produtor, né? Porque ali é vinho puro na taça. E quando eles fizeram essa competição, e nós estamos falando que estavam envolvidos ali os melhores vinhos franceses com os melhores vinhos americanos, dentro da percepção da pessoa que promoveu esse evento, né? E um vinho branco de Chardonnay americano foi o grande vencedor daquela degustação. E isso colocou os Estados Unidos no mapa do vinho mundial. E aí, claro, a Chardonnay criou uma referência muito grande dentro dos Estados Unidos. Só para a gente falar um pouquinho de história, né? O Anderson falou aqui sobre a lei seca norte-americana, né? Não é igual a lei seca que existe no Brasil. A lei seca norte-americana, ela proibia o consumo e a fabricação de qualquer tipo de bebida alcoólica. Ela começou ali por volta do final dos anos de 1910 e durou até 1938, se eu não me falha a memória, né? Quando o presidente Roosevelt, ele encerrou, então, a lei seca. E um dos personagens muito famosos da história que era acostumado a violar a lei seca era o famoso Al Capone, né? Que depois foi preso por fraude fiscal. Porque ele produzia bebida escondida. Ele produzia bebida escondida. Uísque, e vinhos e tudo ilegal, né? Ilegal porque não era permitido. O país proibia as pessoas de consumirem álcool. Foi uma lei muito severa. Ali, muitas vinícolas, não só vinícolas, mas muitos produtores de bebidas alcoólicas simplesmente quebraram e demorou ainda, depois do final da lei seca, ainda demorou um bom tempo os Estados Unidos restabelecer essa indústria. E aqui entra uma coisa muito importante, porque nós estamos falando de consumo responsável de bebida alcoólica, né? Tudo que é demais estraga, Não, né? a gente... muita gente às vezes me questiona, Jonatas, assim, Anderson, você vai lá falar de álcool, né, bebida alcoólica, alcoolismo e tal. E realmente isso é um problema, né? A Nova Zelândia teve um problema, agora não lembro, não, foi a Austrália, teve um problema muito grande por alcoolismo num período, porque o vinho era mais barato do que água lá no país. E aí as pessoas consumiam muito vinho, né, o dia todo consumindo vinho, e isso trouxe um problema sério de alcoolismo. Eles tiveram que rever algumas coisas, mas não, diferente dos americanos, eles não criaram uma lei para proibir o álcool. O que eles fizeram foi educar os consumidores a beberem responsavelmente, e isso é uma coisa muito importante, tá? A gente está falando de prazer, não estamos falando de bebedeira, porque não tem nada mais chato do que um bêbado, né? Não tem nada mais chato do que um bêbado enchendo o saco da gente. Então, é o que eu sempre digo. Se você não sabe o limite, não beba. Né? Porque para todo mundo existe um limite. E tem aquela galera que gosta, né, Anderson, de ultrapassar o limite. Então, manter dentro do que nós estamos falando aqui. Ninguém está falando para você abrir 3, 4 garrafas de vinho, tornar o caneco e ficar doido, né, e chamar o papagaio de meu louro. Ninguém está falando isso. Isso é muito importante, né? É uma tecla que eu bato sempre, né? Muitas vezes, às vezes, alunos, amigos, conhecidos, dizem, ontem a gente estava em 3 pessoas, tomamos 8 garrafas. Falei, ainda bem que eu não estava lá. Porque se eu tivesse, vocês não iam tomar essa quantidade de vinho, né? O vinho é simplesmente um componente de uma mesa, né? E isso é outra coisa importante. Na Europa, vinho está na cesta básica, né? Os europeus
Eles bebem, não estou falando que lá também não tem quem exceda, porque tem sempre, né? Tem os que excedem. E não é só o vinho também, é cerveja, são outras bebidas também. Mas a maioria dos europeus, eles têm um controle sobre a bebida, eles bebem por prazer, né? Não é beber para ficar legal, não é para beber para ficar aéreo, não é para ficar alegre. E nem para pagar, né? E nem para muito menos para pagar, porque não tem coisa mais chata do que no outro dia você não lembrar nem do que você bebeu, né? Então fica aí a dica. Para você que está iniciando aí, pessoal, vamos beber com responsabilidade. É verdade. Anderson, falando de contexto América do Sul e Brasil, nós falamos da América do Norte, Estados Unidos, a Chardonnay é muito popular. E aqui na América do Sul, como chegaram as primeiras vinícolas que produziram essas qualidades? E também no Brasil, que é um pouquinho mais depois de alguns países da América do Sul. Olha que coisa, boa pergunta e pergunta curiosa, né? Assim como as outras uvas, quando o mercado, vamos dizer assim, sul-americano começou a desenvolver, e especificamente na produção de vinhos, Argentina, Chile, a Argentina é muito ligada à colonização italiana, assim como o Uruguai, parte do Chile também, mas eles também têm uma cultura muito forte da Espanha, né? Tanto que eles falam espanhol. Mas eles tiveram influências de outros lugares, né? E aí, claro, em todo lugar sempre tem um maluquinho lá que quer trazer uma uva diferente para plantar. E aí o pessoal trouxe Chardonnay, porque é uma uva branca, é uma uva fácil de adaptação, então essas uvas entraram na América do Sul. E no Brasil, especificamente, ela entrou no Sul, né? E tem uma curiosidade, a empresa que mais investiu em plantio de uva Chardonnay no Brasil foi uma empresa americana, né? Eles montaram uma vinícola numa cidade chamada de Santana do Livramento, fica na divisa com o Uruguai. É divisa mesmo, não tem nem rio, nada. É só uma rua. É uma rua que divide. E lá em Santana do Livramento, na época, eles acreditavam que era a melhor localização para se plantar uvas dentro do Brasil. E eles montaram um projeto lá gigantesco, né? Se eu não me engano, são 600 hectares. De área que eles têm lá, montaram uma vinícola grande, e hoje essa vinícola pertence à vinícola Miolo, né, o grupo Miolo, que é da Serra Gaúcha. Eles compraram essa área e lá eles plantaram Chardonnay. E por quê? E aqui vem a primeira coisa bacana. Para você aí que está nos ouvindo e ainda acha que o Brasil não é um produtor de vinho, existe um estilo de vinho que a gente chama de espumante, né? Que as pessoas confundem e acabam chamando de champanhe, né? E champanhe é uma marca, champanhe não é um estilo, é um estilo de vinho próprio, né? Porque champanhe é uma coisa única, só que só pode chamar de champanhe os espumantes produzidos dentro da região de Champagne. Fora da região de Champagne, que também é uma região francesa, fora da região de Champagne, todos os vinhos são chamados de espumante, né? Então, todo champanhe é um espumante. Nem todo espumante é um champanhe, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem uma qualidade de espumante altíssima. Então, para você que gosta aí, que gosta de beber espumante, e para você que frequenta bares e casas noturnas aí que servem espumante, e algumas até com aquelas... Uns foguinhos. Firula e fogo e tudo mais, que gosta de pagar 600, 700 reais numa garrafa, a sua falta de conhecimento estava fazendo você pagar mico. Porque você está pagando caro num champanhe comercial, que lá na França, esse champanhe, os próprios franceses vêm com o nariz meio torto, né? Porque são espumantes produzidos em larga escala, que vêm para o Brasil. Aqui no Brasil ainda a preço de ouro. São baratos perto de champanhes, né, de qualidade. E não que esses também não tenham qualidade, mas tem uma qualidade inferior. E, de repente, você poderia estar tomando aí, substituindo esse champanhe, tomando um espumante brasileiro, pagando menos da metade do preço, com uma qualidade, às vezes, superior. Então, eu sempre digo isso nas minhas aulas. Não tome marca, né? Não beba marca, não deguste marca, deguste vinho. E aí vamos aprender junto com a gente aqui a degustar, para degustar bem e entender do que a gente está bebendo, né? Mas o Brasil é um dos grandes produtores de espumante do mundo. Hoje você tem 3 grandes regiões produtoras de espumantes, que são as melhores. Então, a primeira, e quase que imbatível, mas eu tenho fé que aqui no Brasil ainda a gente vai conseguir bater um dia, né?
E aí a gente fala, isso é importante. Imagina que lá na Champagne você tem 1.500, 2.000 produtores de champanhe. Então, quando você fala de qualidade local, vamos pensar que dessa turma aí, 80% produz produtos de alta qualidade. Então, por isso que é difícil bater champanhe. Mas no Brasil hoje, quando você pega produtores específicos, você tem produtor no Brasil que produz espumante que tem qualidade maior do que muitos produtores de champanhe. Só que quando você faz a generalização disso aí, quando você engloba todos os produtores brasileiros, a gente ainda não conseguiu bater champanhe. Mas a gente tem aí um caminho a percorrer que, se a gente um dia não bater, a gente pode se igualar a eles. E as 3 regiões, então, é a Champagne, a segunda região de qualidade que produz grandes espumantes é Cava, né? É uma DO, que fica na Espanha, né? Em Penedès, ali na região de Penedès, na Espanha, e você tem o Brasil. Então, isso mostra que a gente tem, sim, hoje vinhos de alta qualidade, porque geralmente as pessoas pensam, quando fala de vinho bom, todo mundo, mais uma vez, volta para o vinho tinto. Mas a gente tem que pensar que a gente tem estilos de vinhos aí de monte, e dentro desses estilos nós temos um que se destaca, né, no mundo, que é o nosso espumante. E ele pode ser brut, pode ser demi-sec, pode ser doce, enfim, aí você tem, dentro do estilo de espumante, estilos de vinhos diferentes. Isso é pauta para outro programa, né? Isso aí. Você vai ficar curioso. O Anderson não vai explicar sobre isso hoje. Fica para um outro programa esse assunto, né? Para manter a sua curiosidade, para aguçar a sua curiosidade sobre aquilo que nós temos a dizer aqui também. Anderson, falando de vinhos brancos agora, né? Nós falamos nos últimos 3 programas sobre vinhos tintos, e agora a gente entra nas categorias de vinhos brancos. Depois nós vamos falar dos vinhos rosés também, e como diria um colega meu, e assim substantivamente, né? Só para deixar claro que é assim sucessivamente, né? Mas para a gente descontrair um pouco também, trazer uma coisa mais leve para o ouvinte, para o telespectador, nós falamos que as uvas vermelhas, as uvas tintas, né, elas combinam mais com carnes vermelhas. No caso das uvas brancas, no caso da Chardonnay, com que ela combina? Com quais pratos ela combina? Bacana. E olha que interessante, como a gente está num país quente, né? A gente tem um vinho branco, que é um vinho muito fresco, né? Um vinho que aporta bastante frescura, principalmente a uva Chardonnay. E aí, dentro dos vinhos de uva Chardonnay, mais uma vez, você tem uma gama de estilos muito grande. Você tem desde o Chardonnay bem levinho, né? Que é um Chardonnay leve, pouco álcool, bastante acidez, corpo leve, até Chardonnays de muito corpo, muito peso, acidez mais baixa. E aí, para cada vinho, você vai pensar em pratos diferentes, né? É uma ciência isso, não dá para explicar porque cada vinho vai combinar melhor com cada prato. Mais uma vez, questão de experimentação, né? Erro e acerto. Experimentei esse vinho com esse prato, não deu certo. Isso é até um motivo para a gente poder fazer um prato e beber vários vinhos diferentes até achar um vinho ideal para aquele prato, né? Mas a gente tem as harmonizações clássicas, que já são clássicas no mundo todo. E aí, quando a gente fala de vinho de Chardonnay leve, um vinho fresco, como a gente tem aqui no Brasil, né? E uma das coisas importantes que a gente falou de espumante, só voltando para deixar claro para o nosso ouvinte, a Chardonnay é importante porque a base dos nossos espumantes no Brasil e a base dos espumantes na França é a uva Chardonnay, né? Aqui no Brasil, principalmente, lá eles usam até uma uva tinta vinificada em branca, porque muita gente fala, já diz, nunca bebi, nunca soube na minha vida que uva tinta podia virar um vinho branco. E ele está consumindo espumante, e praticamente todo espumante tem a uva tinta vinificada em branco, né? Então, às vezes, a pessoa consome e nem sabe o que está consumindo. Por isso que é importante a gente aprender. Anderson, só uma curiosidade. Existe uma dificuldade maior ou menor em plantar uvas brancas em relação a uvas tintas? Ou o grau de dificuldade de cuidado é o mesmo? O grau é o mesmo. E dentro das uvas, independentemente se elas são brancas, tintas, você tem dificuldade mais relacionada à variedade.
Então, por exemplo, Chardonnay é uma uva muito difundida, muito plantada, porque ela é, vamos dizer assim, fácil de se plantar e de se cuidar e de se produzir, né? Assim como a Cabernet Sauvignon. Se adapta muito bem, é resistente a boa parte das doenças, não que ela seja imune, mas ela tem uma resistência maior, mas eu posso ter problema numa uva tinta, eu posso ter problema isso quando a gente fala de produção, né? Então, vai depender muito do lugar, do local, enfim, mas a Chardonnay ela é muito plantada por isso, porque ela não é fácil de produzir, mas ela é mais adaptável, né? Essa é a palavra correta. Ela é mais adaptável. E voltando à harmonização, então, vamos pensar que a gente tem um Chardonnay leve, com um álcool mais baixo, né? E o que é um álcool mais baixo, Anderson? Olha, geralmente vinhos finos, alguns produtores produzem até abaixo disso, mas o ideal é acima de 10 graus alcoólicos, tá? E aí, conforme você vai elevando o nível de álcool, você também vai elevando o corpo e o peso desse vinho, né? A maioria dos vinhos estão entre 11,5, e aí eu estou falando de uvas brancas, até 14, 14,5, dependendo da região. Ah, mas como que isso acontece? Se a região é mais fria, eu vou ter vinhos mais ácidos, menos alcoólicos. Se a região é mais quente, eu vou ter vinhos menos ácidos e mais alcoólicos, porque a uva vai produzir mais açúcar, né? E mais açúcar, mais, para você que acompanhou, lembra que o álcool ele está totalmente ligado com a quantidade de açúcar que tem nessa uva. Então, regiões mais quentes, vinhos mais encorpados, né? E aí a gente muda perfil de aromático, vinhos mais leves são mais frutados, vinhos mais encorpados têm geralmente aromas mais complexos, e aí vai do gosto de cada um, né? Mas quando eu tenho um Chardonnay, vinho branco leve, eu posso harmonizar ele desde uma salada, e aqui no Brasil a gente gosta muito de salada, né? A gente fala alface, tomate, isso é uma coisa que combina, se ele for um vinho leve, vai combinar ali com uma salada, palmito, aquela saladinha Caesar, enfim, uma salada. Eu posso combinar ele com peixe, né? Principalmente peixes de água do mar, que são peixes que têm menos gordura, peixes de escama. Para Páscoa é uma boa com bacalhau. Ótima, uma ótima opção. Só que aí o bacalhau é uma carne que já tem um peso maior, né? Compara uma carne de bacalhau com um filé de São Peter ou a famosa tilápia, né? São carnes que têm texturas e pesos diferentes. Então, claro, se eu for falar de São Peter, um Chardonnay mais leve. Se eu for falar de um bacalhau, isso ficaria excepcional, aí eu vou usar um Chardonnay mais encorpado, um Chardonnay que passou por madeira, mais o estilo de Chardonnay dos Estados Unidos e da Borgonha, né? E a grande diferença entre Estados Unidos e Borgonha é que os Estados Unidos dão bastante atenção para a madeira é muito perceptível no vinho, e os franceses, eles passam o vinho também na barrica, só que eles extraem menos esse aroma, eles dão mais valor à fruta. Então, você tem um vinho que ambos passaram por determinado tempo de madeira parecidos, só que um tem um perfil mais amadeirado e o outro tem um perfil mais frutado. Até porque parecido não é igual, né, Anderson? Parecido não é igual. A gente pode ter coisas parecidas, mas não são iguais. É interessante. Pra gente trazer, então, para esse programa, a dica de harmonização para hoje, a Páscoa tá chegando, né? Mas olha aí, você já me deu a dica, né? A dica foi você que deu hoje, Jonas. Aí, ó. Recomendo para vocês. Vamos fazer um bacalhau aí na Batatas, Páscoa. Batata, tomate, aquele ovinho que não pode faltar, né? Muita gente gosta de colocar um ovo ali. Então, você vai ter um prato que vai ter um peso, né? Ou, de repente, vai fazer um bacalhau mais sequinho, com arroz, enfim. Mais um Chardonnay mais encorpado com passagem de madeira, vai muito bem. E aí nós temos opções do mundo todo, e aí fica mais uma dica, procurem. Nós temos vinhos brasileiros aí de Chardonnay, tanto em prateleiras, e aqui, para quem está nos ouvindo que é daqui de Presidente Prudente, e para você que está ouvindo aqui de fora, aí a maioria dos supermercados aí tem vinhos brasileiros e tem Chardonnay com esse perfil, né, que tem um pouco mais de madeira, um pouco mais de peso, um pouco mais alcoólico, que vai harmonizar muito bem com essa bacalhoada aí. Temperatura de consumo. Geralmente, a temperatura de consumo ela está muito atrelada ao corpo do vinho. Então, eu já vi muita gente falar assim, vinho branco tem que ser mais fresco do que vinho tinto. O mundo do vinho ele tem regras, mas, né, para todas as regras existem as exceções, né? Eu gosto de falar que a gente vai colocar a temperatura do vinho com o corpo. Então, se eu tenho um Chardonnay muito encorpado,
né, bem encorpadaço mesmo, um Chardonnay da Borgonha, ou eu tenho um Chardonnay americano, esse vinho não pode estar muito gelado, porque senão ele fecha. E o que é fechar? Eu vou colocar ele na boca, eu não vou sentir nada, e a gente vai explicar isso para vocês, mas a parada do vinho está muito ligada com o nariz, mais do que com a boca, né? O nariz é o que me traz realmente a qualidade do vinho. Então, se eu sirvo um vinho encorpado muito gelado, eu vou fechar e eu não vou sentir esse vinho, ele não vai me perder trazer... uma qualidade. Não perde qualidade, mas porque depois ele vai esquentar e quando ele esquentar ele abre esses aromas. Então ele tem que ser numa temperatura mais alta. Existem vinhos brancos que se servem na mesma temperatura de grandes vinhos tintos, né? Então pega um vinho branco bem encorpado e aí não necessariamente Chardonnay, pode ser outro. Por exemplo, tem uma uva portuguesa que é branca, que produz um vinho super encorpado, chama encruzado. Eu já tomei encruzado com 40 anos, vinho potente, igual o vinho tinto potente que as pessoas tomam, né? E esse vinho tem que ser servido a uma temperatura de 18 graus, né? 17, 18 graus. Mas quando eu falo de um Chardonnay leve, fresco, aí eu estou falando de um vinho aí de 8, 10 graus, né? Não é cerveja que é servida a 2 graus, não. né? Poderia até um dia a gente chamar um especialista em cerveja para fazer parte aqui do nosso bate-papo, porque a gente está falando de vinho, mas a gente pode envolver tudo, porque Sim. a gente está falando de boa mesa, de qualidade, de beber bem, de comer bem, e cerveja é uma bebida muito boa. Eu bebo cerveja. E a cerveja no Brasil, o Brasil é um dos países que toma a cerveja mais gelada do mundo. E sabe por que a gente coloca lá 0 grau a cerveja? Por quê? Justamente para ela ficar gelada, quando você coloca na boca, ela fecha as nossas papilas gustativas e olfativas e a gente não vê o que está tomando. Desafio você aí, pega uma cerveja Baratex, daquelas super comerciais, quente, coloca no prato ou no copo, tenta beber ela, tenta cheirar ela, você vai ver que ela tem aroma e cheiro desagradável. Né? E o que acontece? Quando ela está gelada, isso tudo some. É a mesma que eu falei do caso do vinho encorpado. Se eu gelar ele demais, ele vai me fechar os aromas. Eu não vou sentir o que ele tem para oferecer. Né? Então, a parada da cerveja está mais ligada a tomar cerveja gelada com qualidade do que tudo. Se você pegar um especialista em cerveja, ele vai te explicar que você tem cervejas que você bebe a partir de 8, 9, 10 graus e pode chegar até 18 graus. Mesmo usando a mesma relação do vinho, que é o corpo. Quanto mais encorpada, mais quente eu tenho que tomar. E aproveitando que a gente está falando de temperatura de serviço, temperatura de consumir um vinho, enfim, uma bebida, uma das coisas erradas que eu vejo, e todo mundo pergunta aqui no Brasil, todo mundo fala assim, Anderson, eu ouvi dizer que vinho a gente tem que tomar a temperatura ambiente. Ótimo, Presidente Prudente é uma cidade bem fresquinha, né? Bem tranquila no verão, aí a gente quase não tem calor. Pega o seu vinho, coloca lá no sol, deixa ele esquentar bem, e aí vai consumir ele, que você vai ver que você não vai ter uma experiência muito agradável, né? Isso se diz de tomar vinho à temperatura ambiente, está muito ligada... Desde que você esteja no Rio Grande do Sul. Mas nem no Rio Grande do Sul, desde que você esteja na Europa, porque lá eles têm uma temperatura média muito baixa. Então lá você consome alguns vinhos à temperatura ambiente. Se você quiser ir para Finlândia, você pode tomar um vinho à temperatura ambiente. A cerveja, leva uma caixinha de cerveja, não vou falar a marca, mas leva uma caixinha de cerveja aqui do Brasil. Porque eles não estão patrocinando a gente, né? Se quiser aparecer, patrocina, né? Daquela que paga R$2,20, R$1,69, leva para Finlândia lá, vai tomar cerveja gelada pra caramba. Né? Mas tem coisa que não cabe, né, Anderson? Então, assim, a gente tem temperaturas de serviço e cada vinho, e se vocês forem nos acompanhando, aos poucos vocês vão entendendo o porquê disso. Então, aqui uma coisa que para quem está ouvindo já vai ficar mais clara, se eu tenho vinhos mais leves, eu vou tomar esses vinhos mais frescos. Se eu tenho vinhos mais encorpados, eu vou tomar esses vinhos um pouquinho numa temperatura mais quente. Mas não, quando eu falo quente, não vai, pelo amor de Deus, gente, tomar vinho a 25 graus. O máximo aí que eu posso consumir um vinho é 20 graus, e aí eu estou falando de vinhos encorpados, dependendo como que eu vou utilizar esse vinho, né? Então, a 20 graus, aí 21 graus. É dali para baixo. No caso, por exemplo, só para a gente colocar aqui, depois nós vamos falar sobre isso também, no caso de vinhos encorpados que o Anderson fala, por exemplo, o vinho do Porto, que é um vinho que tem ele é mais licoroso, né? Isso aí é uma outra. Vamos falar um dia outra aula, uma né? aula só de vinho do Porto, só de vinhos fortificados, porque a gente não tem só vinho do Porto, a gente tem vários estilos. Mais uma vez o estilo entra aqui,
estilos de vinho fortificado. Tem um estilo de vinho que chama fortificado e dentro do estilo de vinho fortificado você tem estilos de vinhos. Né? Isso é muito importante as pessoas saberem também. Não é um vinho, muita gente já faz isso. Um amigo foi viajar para Portugal, ou o cara foi no supermercado e viu uma garrafa de vinho do Porto, alguns são doces, e a pessoa compra, e aí fala, nossa, esse vinho aqui não dá para tomar, esse vinho é ruim. Mas não é, que aquele vinho ele tem que ser tomado da forma correta, como qualquer outro produto, como qualquer outra bebida. Então, se você toma, realmente, você não vai conseguir tomar uma garrafa de vinho do Porto, né? Porque só não sei que você esteja numa confraria com várias pessoas, aí fica mais fácil, mas sozinho é difícil. Você pode até tentar, mas que o caminho para você vai ser um coma alcoólico será, né? Com certeza. E outra, olha que curioso, nós estamos falando que os vinhos tranquilos, e a gente pode... Anderson, a minha mulher tira muito sarro de mim sobre isso, sabe? Um dia, estava eu, a minha esposa e um amigo, a gente estava em casa, e aí eu falei para ele, vou servir um vinho tranquilo. Ele falou, mas vinho tranquilo é aquele que dorme? Daí minha mulher hoje não esquece isso. Quando eu falo vinho tranquilo, ela fala, tranquilo é aquele que dorme. Não é maracujá. Não é vinho de maracujá. Dentro dos estudos, né, de vinho, você aprende que você tem os vinhos espumantes, né? E os vinhos espumantes, eles têm movimento na taça, né? Ele tem gás carbônico, esse gás carbônico dá movimento. Então, por isso que ele é espumante, ele é espumoso. Ele tem uma espumatização. E aí eu tenho os vinhos tranquilos que não têm esse gás carbônico. Então, são vinhos tranquilos. Ele não tem movimento dentro da taça. Eu movimento o vinho, ele não se movimenta sozinho. E aí tem os outros estilos de vinho, são fortificados, enfim, outros vinhos aí. Para outra aula, né? Para outra aula, com certeza. Para outra aula não, né? Para outra conversa. Para outra conversa. É uma aula, né? A gente está aprendendo aqui. Né? Espero que as pessoas estejam curtindo e aprendendo bastante. Legal. A você que estava nos acompanhando aqui até agora, eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Semana que vem você volta, né? Opa, semana que vem tá aí de volta. É isso aí, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Continue nos acompanhando, se inscreve no nosso canal. Agradecer a nossa equipe de trabalho, o Ricardo Barcelos, Matheus Barcelos, o Yuri Aquino também, que está se recuperando. Semana que vem está de volta com a gente aí. E a você, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao Anderson também pela presença. E eu deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa. Se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus e até semana que vem.